Canções que transformam, isso mesmo. Hoje o nosso programa traz uma temática muito especial sobre o louvor. A paz do Senhor, irmã Liginalva. A paz do Senhor, Zá, a paz do Senhor a todos. Este é o seu programa Vida Abundante, um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que tem como pastor presidente o pastor Eovaldo Sá. E hoje nós começamos o nosso programa com um entrevistado muito especial, o cantor Lucílio Rios, que congrega, faz parte da Igreja Assembleia de Deus em Timon. Seja muito bem-vindo, cantor Lucílio Rios, aos estúdios do programa Vida Abundante. Amém. Nós que agradecemos o convite. É um prazer muito grande estar convosco neste programa tão maravilhoso que é o Vida Abundante. Irmão Lucílio, nós sabemos que a música ela é uma importante ferramenta de transformação de vida. Como o senhor percebe o impacto das canções para as novas gerações? Sim, a música ela tem um propósito muito peculiar, né? A música, na verdade, ela foi criada por Deus e ela tem uma finalidade. A finalidade da música é de atrair, a finalidade da música é de trazer ao coração do ser humano algo da parte de Deus, uma célula, podemos dizer assim, a célula da parte de Deus para o coração do ser humano. Então a música, ela tem, hoje ela é uma faca de dois gumes, né? Algumas pessoas utilizam a música para fins diabólicos, para fins sensuais, para fins de outras coisas, mas a música em si, ela é dedicada a Deus. Quando se dedica a música a Deus, existe transformação de vida, existe edificação de vidas. Muito bem. O senhor, como cantor, no momento de escolher composições para louvar, adorar a Deus no momento do culto, tem algo específico ali na sua escolha para isso? Se sim, o que seria esse algo? Ah, com certeza. Eu até comentava com alguns irmãos que todas as vezes que estamos no culto, nós entendemos que quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus. E ninguém mais especial do que perguntar a ele o que ele deseja ouvir naquela noite, o que ele deseja, o que ele quer que apresentemos a ele naquele trabalho, no culto. Porque naquele trabalho nós não conhecemos, mas o Espírito Santo conhece o coração de cada um. Então ele sabe quem é a alma naquele momento que está precisando ouvir aquela letra, aquela canção. Então ele sabe profundamente quando a pessoa necessita, o que ela necessita ouvir, né, para que ela tenha um encontro com Deus ou que ela tenha uma reconciliação espiritual com Deus. Então a gente sempre analisa o culto, a leitura da palavra, inclusive os próprios hinos da harpa cristã, quando são cantados, já traz uma ideia para a gente do que Deus quer naquele trabalho, naquela noite. Muito bem. Certo. Nós percebemos que há uma alteração, às vezes até tendenciosa, na letra, no estilo das canções. O senhor considera que isso pode impactar negativamente a nossa geração atual? Sim, porque muitas pessoas se deixam levar por canções que, como a senhora mesmo falou, que às vezes tem uma letra deturpada, tem um duplo sentido, e elas trazem para o coração. Esse é o efeito da música. A música ela atinge diretamente o coração do ser humano. Então, quando ela vem de forma errônea, quando ela vem deturpada, ela bate e fica. Então, a pessoa começa a ter um estilo de vida segundo aquilo que ela canta, aquilo que ela trouxe para o coração através de uma música. Muito bem, cantor Lucílio Rios. Nós também vemos na Bíblia Sagrada, em alguns momentos, a importância do louvor, ele cantado, ele tocado também, a melodia, digamos assim. Davi, por exemplo, enquanto estava com Saul e tocava sua harpa, Saul se sentia em paz, ao ponto de pedir ao pai de Davi que permitisse que ele ficasse ali com ele, né? E nos fale um pouco sobre também a melodia, o som da música tocado, que traz esse sentimento de paz, de esperança, calmaria.
também é uma forma do Espírito Santo estar atuando? Sim, o Espírito Santo ele atua nos acordes, né, de um servo dele quando ele tange o instrumento. Quando um servo de Deus pega um instrumento na madrugada, por exemplo, e começa a adorar a Deus, Deus com certeza se manifesta. E o inimigo ele bate em retirada, porque ele não suporta um adorador, mesmo sem cantar nada, mesmo sem letra, mas apenas dedilhando um violão ou tocando um teclado na madrugada ou mesmo em qualquer outro lugar, mesmo sendo de coração, sendo um adorador, um exímio adorador, Deus se manifesta. Na música não existe meio termo. Não existe, essa música aqui é neutra, nem é de Deus e nem é do diabo. Ela não tem meio termo. Ou você toca para Deus, ou você toca para o diabo. Ou ela vai agradar a Deus, ou ela vai desagradar a Deus. Né? Muito bem. O senhor tem quantos anos de ministério? Espera aí, não conta agora. Você que está nos acompanhando, nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos para descobrir quanto tempo de ministério ele tem e o que ele já tem testemunhado durante todos esses anos. Falou, e entre as rochas o seu corpo passou. O lugar tremia com a presença de Deus. Seu dedo escrevia, ferindo a pedra, e o fogo descia, sem queimar a relva. Das mãos do Senhor, mandamentos se deu, porque Ele é Deus. Deus, Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo, o universo está em suas mãos. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Soberano Ele é, então passe pelo fogo, ande sobre as águas. Use a sua fé, lá, 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 vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O grande eu sou, Yeshua Jeová. Ele abriu caminho por terra no mar, livrou Israel e Faraó pereceu. Seu dedo escrevia, ferindo a pedra, e o fogo descia, sem queimar a relva. Das mãos do Senhor, mandamentos se deu, porque Ele é Deus, Deus, Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo, o universo está em suas mãos. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Soberano Ele é, então passe pelo fogo, ande sobre as águas, porque Ele é Deus,
Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo. O universo está em suas mãos. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Soberano Ele é, então passe pelo fogo, ande sobre as águas. Use a sua fé. Use a sua fé. Retornando com a nossa entrevista, agora nós vamos continuar conversando com o cantor Lucílio Rios e falar sobre o seu tempo de ministério, o Ministério do Louvor, adorando ao nosso Deus. Eu aceitei Jesus em 1984, no mês de março. E, inclusive, mês que vem estarei completando 41 anos de evangelho. Bênção de Jesus. E no ano de 86, eu entrei para o Conjunto Lírio dos Vales. E também, em sequência, entrei também no Conjunto Coral Líria Celeste. Interessante é que quando eu aceitei a Jesus como Salvador, o que me atraiu para Cristo, eu tinha 11 anos de idade, eu digo aos irmãos, a palavra me atraiu? Sim, me atraiu, mas o que tocava profundamente em mim era os louvores que o coral cantava. Quando o coral Líria Celeste levantava para cantar, a minha alma se derretia, a minha alma se derramava na presença de Deus, e eu nem era crente ainda. Eu ainda nem tinha aceitado a Jesus. Mas quando eu ouvia o coral cantando, eu ficava arrepiado, sabe? Meus pés ficavam gelados. A vontade que eu tinha era de sair gritando e adorando a Deus. Era algo indescritível. E é interessante que quando eu aceitei a Jesus, eu não queria mais sentar na bancada central da igreja. Eu queria sentar na bancada do coral. E o presbítero Alvimar sempre me tirava de lá. Sai daqui, rapaz. Tu não faz parte do coral, sai daqui. E eu saía. Mas quando ele dava as costas, eu voltava e me sentava novamente no coral. E assim foi indo assim naquela insistência, eu quero fazer parte, sabe? Eu queria fazer parte. Até que um dia ele chegou para mim e disse, tu quer mesmo fazer parte do coral? Vem para o ensaio domingo. Pronto. Ali para mim foi uma glória. Eu fui para um ensaio e foi assim algo impactante na minha vida. Primeiro ensaio do coral Líria Celeste. E graças a Deus, Deus nos conduziu no coral, também no Lírio dos Vales, cantando individualmente. E Deus, sabe, se manifestava de forma poderosa em nossas vidas, quando nós levantávamos, quando o coral levantava para cantar, era algo assim, tá? Onde a igreja sentia realmente a presença de Deus. Durante essa sua trajetória, certamente, o senhor já tem e teve muitos testemunhos para compartilhar. Qual foi o mais impactante durante toda essa jornada? Olha, teve um que ficou marcado na minha vida. Nós fomos convidados para cantar em uma cidade aqui do Maranhão. E era um trabalho de círculo de oração, era um trabalho de senhoras. E nós estávamos ali naquele trabalho a música de trabalho nossa era Jerusalém, Cidade Santa, Jerusalém. E a vontade que eu estava de cantar essa canção naquela noite era assim, algo impressionante. Eu queria cantar. E como eu já falei, sempre a gente pergunta para Deus, Senhor, o que tu queres ouvir e tal. E nesse dia eu nem perguntei. Eu nem queria saber o que Deus queria ouvir. Eu queria cantar Jerusalém. E, no entanto, momentos antes da gente ser chamado para apresentar o louvor a Deus, Deus falou no meu coração, canta a canção História do Futuro, que é uma canção de Vitorino Silva, que ele gravou. Cante pra gente um trechinho aí. O refrão, né? Sim. O refrão diz assim, muita gente
mente desmaiada pelo chão. Resultado de uma vida sem consagração. Será tarde para alguém querer se arrepender. O desamor do anticristo, quem ficar vai ter. E eu dizia, não, eu quero cantar Jerusalém. Não, vamos cantar Jerusalém. Era tão forte isso que aquela teimosia, posso dizer assim, que eu ainda cheguei e pedi para o irmão lá que estava cuidando da mesa de som, disse, coloca o número 7, que era Jerusalém. O número do playback era o número 7. E Deus dizia, canta História do Futuro, que no playback era o número 3. A introdução começou e Deus falou muito forte. E eu pedi para parar, irmão, pare, coloque o número 3. E ele colocou o número 3. E eu sem entender o que Deus queria fazer, mesmo sem entender, eu fiz. Eu atendi, obedeci a Deus, que é muito importante. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja vendo o que Deus vai fazer, faça. Deus sabe. Mesmo que você não esteja entendendo nada, mas obedeça, porque Deus, ele garante. E ali nós começamos a cantar a História do Futuro. E quando eu estava quase entrando nesse refrão que nós cantamos aqui, adentrou na igreja um jovem de camiseta e bermuda, e se jogou na frente da tribuna. E eu fiquei impactado com aquilo, e aí cantei a canção todinha, e aí quando eu terminei de cantar, eu pedi para o pastor orar. Pastor, ore por ele. E quando o pastor foi orar, falou, né, que o diácono que estava lá pertinho dele, que quando ele chegou, que se jogou, o diácono foi lá, ficou ao lado dele. O diácono veio e falou com o pastor novamente e voltou para lá. E o pastor relatou que ele estava armado e estava indo matar um rival dele. Mas quando ouviu a canção, ele parou na frente da igreja e ouviu a canção, e Deus falou profundamente. Ele até disse que foi como uma flecha no coração dele. E ele adentrou a igreja, se jogou no chão, aceitando a Jesus como Salvador, completamente arrependido. É o poder da música direcionada a Deus. Ela tem retorno, ela não volta vazia. É verdade. Irmão Lucílio, e testemunho de outras pessoas. A gente sabe que pessoas são impactadas também e chegam os testemunhos. Algum que chegou até você? Sim. Tem a canção Carta para Deus. Eu estava na cidade aqui do Piauí e comecei a cantar, né? Então eu fiz uma carta para Deus, conforme o Espírito me ensinou. E o fogo foi queimando e o vento foi levando aos céus o meu clamor. E uma irmã começou a chorar copiosamente, né? E ao término do trabalho ela veio falar para mim que estava com alguns anos que ela havia perdido o bebê dela. E ela, no momento de muita aflição, de muita dor, ela escreveu uma carta para Deus, que ninguém sabia dessa carta, somente ela. Ninguém sabia dessa carta. E quando eu cantei, ela resolveu contar para mim que tinha escrito uma carta, contado tudo, né, do que tinha acontecido, e pedindo a Deus que novamente ela engravidasse, porque ela não podia ter filhos. Ela engravidou, e no momento que ela veio falar comigo, inclusive ela estava grávida, né? Estava com um barrigão lá, muito bonita a irmã, e eu acredito até que a criança já deve ter nascido, porque já faz alguns anos aí. E bênção de Deus, né, que tem acontecido na nossa vida através das canções. E nós que temos acompanhado a sua trajetória como cantor, compositor, nós vivenciamos o período em que o senhor gravou Pai do Céu, é um dos seus CDs, inclusive eu tenho o CD, eu acredito que muitos dos nossos irmãos têm o CD em casa. E Pai do Céu foi uma regravação, mas marcou muito a igreja naquele período em que o senhor gravou. Passou pela canção agora em single Ele é Deus, que eu gostaria que o senhor falasse sobre essas canções, Pai do Céu
Ele é Deus. E Evidências do Criador também, que é uma composição que vocês fizeram em parceria, você com o diácono Jorge Rios. Que o senhor faz pelo menos com essas 3 canções. A canção Pai do Céu, na verdade, muita gente confunde o título. Na verdade, o título é Franqueza, né? É uma canção que a letra dela fala da nossa fragilidade e que necessitamos de Deus para conseguir vencer, né? E muita gente confunde, né, porque a música fala muito em Pai do Céu, tá? Mas a música, na verdade, o nome é Franqueza. Ela, sempre que a gente canta, as pessoas se identificam muito, porque sente realmente que é o que eu falei, a música ela de hoje não transforma mais, ela apenas emociona, né? E essa canção em especial, ela realmente tem transformado muitas vidas. Muitas pessoas já se reconciliaram, outras pessoas já aceitaram a Cristo como Salvador ouvindo essa canção. Inclusive, esse CD que nós gravamos, teve uma irmã no estado do Pará, ela comprou 2 CDs. E ela contou para mim novamente, outra vez que nós nos encontramos em São Luís, que botou o CD para tocar na casa dela e o vizinho disse: rapaz, eu gostei desse CD, dá para você me emprestar para eu copiar? E ela emprestou e eles ouviram o CD e a família inteira aceitou a Jesus como Salvador, por conta de ouvir esse CD. E ele nunca mais devolveu o CD. Aí ela pegou o outro que ela tinha comprado, colocou para ouvir, e o vizinho do outro lado também pediu emprestado, ela emprestou, e a família também toda aceitou a Jesus como Salvador. Então as 2 famílias aceitaram a Jesus, né, por conta do louvor. E ela estava me procurando em São Luís para comprar o 3º CD, né? E assim ela comprou novamente o 3º CD. A canção Ele é Deus foi, né, uma composição do compositor, cantor e compositor Oscar Silva. Ele é uma pessoa muito dedicada a Deus, muito consagrada a Deus. E é um amigo, né? Sempre que eu ligo para ele, sempre que a gente conversa, a gente fala muito sobre as músicas, sobre composições. E eu pedi para ele que ele fizesse uma composição para nós, uma composição exaltando mesmo a pessoa de Deus, né? E ele me pediu uma semana. Disse: olha, eu vou orar. Tá, ok, então você ora daí que eu oro daqui para Deus me inspirar. E aí passou-se 8 dias, já estava com 10 dias e ele ainda não tinha entrado em contato. E aí de repente ele entra em contato comigo já enviando a música, né? Já enviando a canção. Quando eu ouvi, eu confesso para os irmãos que eu chorei. A música foi cantada apenas com voz e violão, mas veio assim uma inspiração de Deus, nós sentimos mesmo a presença de Deus quando ouvimos. E ele disse: olha, eu passei esses 10 dias pedindo a Deus, Senhor, a música do Lucílio. E ele disse que estava almoçando com a família e de repente Deus deu a música para ele, já letra e música, tudo prontinho, e ele só fez pegar o violão, gravou ali rapidinho e mandou para mim. Então, vem do trono de Deus mesmo essa canção. E a canção Evidências do Criador também, nós estávamos procurando uma música assim do nível, no estilo de Vitorino Silva, que eu gosto muito de cantar essas canções do cantor Vitorino Silva, de Oséias de Paula. E aí o meu irmão orou, chorou também, e Deus deu essa canção para ele, Evidências do Criador, que para mim ela é maravilhosa, viu? Música Evidências do Criador, música letra e música de Jorge Rios. Muito bem. Para a gente finalizar, eu gostaria que, como de costume, todos os que participam aqui deixam a sua mensagem para todos que acompanharam o programa Vida Abundante.
que o Senhor possa levar a eles uma mensagem, onde a conexão com Deus através da música seja algo edificante para as suas vidas. E também vamos aproveitar que temos um cantor aqui hoje e, ao final, cante aí um trechinho do hino Franqueza, o Pai do Céu, como é conhecido. Olha, a mensagem que a gente quer deixar é que no Salmo 150, no versículo 2, ele diz que devemos louvar a Deus segundo a sua grandeza. E esse versículo, ele bate muito na minha mente, porque eu fico imaginando como adorar a Deus segundo a sua grandeza. Porque Deus é infinitamente grande. Então, o máximo que você puder fazer para adorar a Deus ainda é pouco diante desse Deus tão grande que nós temos. Então, a sua vida tem que fluir adoração. A sua vida tem que impactar outras vidas como uma adoração. Tudo que você for fazer, que seja no sentido de adorar a Deus, porque Deus, Ele ama os adoradores. Deus, Ele atende os adoradores. Então, seja um adorador, irmão. Seja um verdadeiro adorador a Deus. Não adore a Deus apenas com os lábios, mas com o coração. Esteja constantemente adorando a Deus. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na cozinha, seja aonde for, esteja sempre com sua mente, com seu coração, adorando a Deus, buscando a Deus em espírito e em verdade, porque só assim poderemos, quem sabe, adorar a Deus, como diz o salmista, segundo a sua grandeza, dedicar a vida 100% em adoração a Deus. Bênção de Jesus. Pois vamos ao louvor para finalizar esse momento. Pai do céu, me ajuda a levar minha cruz, a viver neste mundo imundo e mostrar para este mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mais que eu tente acertar, mais eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola e eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa, embora eu não mereça. Dá-me forças para erguer a cabeça. E eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara. Me sustenta e me prepara para quando teu filho voltar. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma
numa escola. E eu venho pedir-te agora, oh, me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoe, embora eu não mereça. Dá-me forças para erguer a cabeça. E eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara. Me sustenta e me prepara para quando teu filho voltar. Oh, para quando teu filho voltar. Para quando teu filho voltar. Amados irmãos, senhoras e senhores, mais uma vez gostaríamos imenso de chamar a atenção de todos os nossos queridos internautas para uma breve reflexão na Palavra de Deus dentro do programa Vida Abundante. Estamos diante de um texto sagrado e queremos nos agarrarmos a ele para que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, extrairmos algum conteúdo para a nossa edificação espiritual. Refiro-me a São João, o seu capítulo 5. O texto envolve o versículo 1 até ao versículo 15. Portanto, onde encontramos uma vasta seara de onde podemos extrair algo para a nossa vida espiritual, tendo em vista a ocorrência que se passa naquele logradouro, refiro-me à porta das ovelhas. Aliás, essa porta, ela começa a aparecer na Bíblia, lá em Neemias, quando daquela reconstrução, ela leva o nome de Porta do Gado. Jesus, conforme a narração de São João, diz que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, o Senhor habitava nas regiões baixas do país, necessário subir em direção à capital, onde naturalmente acontecia as maiores reuniões de cunho espiritual, religioso. Mas algo estava acontecendo naquele período que era praxe, era algo já dentro da cultura hebreia, que era uns alpendres. Ali as multidões reuniam-se com o desejo de ver algo anormal acontecer. O que está em cena e o que chama a nossa atenção é exatamente aquela ocorrência onde aquela aglomeração de pessoas que não eram pessoas, digamos, sadias, pessoas normais, pessoas que estavam ali para simplesmente se divertir ou tendo uma espécie de curiosidade. Não, eram enfermos.
eram doentes, pessoas que careciam de vida, de alegria. João diz que nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Interessante isso, pois não? Esperando o movimento de um modo sobrenatural das águas naquele tanque de Betesda. Ora bem, porquanto um anjo, note os senhores, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Percebem? Qualquer doença. Naquela época, a doença que estava mais em voga era a lepra. Mas tinham lá os paralíticos, as pessoas com deficiências, precisavam adquirir saúde física. E é exatamente aqui, nesse contexto, em que encontramos, no versículo 5, um homem que havia 38 anos. Note bem, 38 anos, se achava enfermo. Doente, certamente, conforme o relato daquele homem, ele não estava ali pela primeira vez. Anos seguidos, ele sempre estava naquele ponto, mas sempre voltava lá para casa com a enfermidade. Como que desiludido, sem esperança. E aqui onde entra o ponto que chama a minha atenção e deve cativar a sua atenção, pois no versículo 6, João relata que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Foi a pergunta. Quer ficar são? Quer ficar curado? E o homem, coitadinho, imediatamente traz uma resposta na ponta da língua, que estava ali e não tem ninguém que possa fazer algo por ele, que o jogue, que o conduza até a água em movimento, aquelas águas em movimento. É quando Jesus toma a palavra e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Interessante que, ao ouvir aquelas palavras do homem, Jesus não se prontificou a colocar, tomá-lo pelas mãos e empurrá-lo, jogá-lo, a ajuda que ele esperava ter. Isso nos faz lembrar que sempre Deus faz mais do que nós pedimos. Aquela abordagem para aquele homem, naquele dia, foi algo que mudou para sempre a história da sua vida. Se era uma vida de tristeza, uma vida de desesperança, de desilusão, agora, conforme o relato de João, logo no versículo 9, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Certamente que Jesus não está preso, não está subjugado a sábado ou qualquer outro dia, outra situação. Ele é, conforme ele disse, o Senhor do sábado. Mas algo daqui para frente observa-se uma outra situação interessante, que abordaremos daqui a pouquinho, quando nós encontramos os judeus dizendo ao homem curado que era sábado e não era lícito, não era permitido aquele tipo de esforço no sábado. Mas agora aquele homem já estava com vida,
com vida plena, com alegria completa. Ele respondeu com toda a firmeza: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Dá para se entender que aquela resposta foi profundamente incisiva àquelas pessoas que abordaram aquele homem curado. Aquele homem que saiu do estágio de uma pessoa triste, pessoa sem motivos para estar alegre, para sorrir, de gozo. A resposta foi muito incisiva. E de imediato eles quiseram saber. E sempre é assim. Tantas pessoas que precisam de vida abundante, de vida plena, vida total. Ele tem esperança, às vezes, em pessoas, em sistemas, em situações, em recursos, e ainda assim continuam pessoas carenciadas da vida completa. E Jesus foi quem fez aquela ação na vida daquele homem. Quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Foi a pergunta que aquelas pessoas fizeram ao homem. Ele fez a sua explicação e agora, a partir daqui, é que nós vamos encontrar conteúdo suficiente para dizermos com toda a convicção de que a vida daquele homem nunca mais pôde ser a mesma. O próprio logradouro, aquele espaço público, onde era uma referência para os hebreus, para os judeus, mudou a sua história. Ali estava Jesus acudindo uma pessoa que durante anos, 38 anos, na invalidez, na preocupação, na expectativa, mas que somente pôde encontrar a real vida, a real alegria, o prazer de sentir o peso do seu próprio corpo caminhando com os seus próprios pés, somente após o encontro com Jesus. Após ouvir nitidamente a voz de Cristo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amados irmãos, amados amigos, hoje o mundo parece um tanque de Betesda. Pessoas que investem, pessoas que se locomovem, pessoas que fazem de tudo para ter a felicidade. Tal qual aquele homem, continuam sem uma referência, sem ir à referência certa que é Jesus. A referência é Cristo Jesus. Ele é a fonte da água viva. Ele é a própria vida. Se você quer ter vida abundante, que você quer ter alegria, quer desfrutar a vida plena, esqueça, mas esqueça conscientemente toda e qualquer referência que você possa imaginar, que possa trazer para si a alegria de viver. Aquele homem, mesmo com a sua cama no ombro, ou seja, lá em que forma ele estava conduzindo, ele estava agora alegre. A sua vida já não era mais a mesma. O seu linguajar já não era mais o mesmo. Jesus mudou a sua vida. O Senhor mudou para sempre a sua história. E o mesmo pode ocorrer consigo ainda hoje, ainda agora. Tire todas as suas expectativas de quem quer que seja e se volte conscientemente para Jesus, que quer que você se levante dessa situação. Faça a sua vida levando uma vida abundante. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Bendito Deus, Supremo e Eterno Pai, graças te rendemos pela vida abundante que o Senhor nos tem concedido em Cristo Jesus. Abençoa cada homem, cada mulher que tem recebido esta palavra, que eles possam desfrutar doravante, vida plena em Cristo Jesus. Nós te pedimos em nome de Cristo, agora e sempre. Amém.
Estamos chegando ao final do programa Vida Abundante e agradecemos a vocês que nos acompanharam nessa programação. E estaremos aqui em todas as manhãs de sábado com uma programação para edificação da sua vida e família. Certamente você foi edificado, então edifique também outras vidas. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, não deixa ninguém de fora. Nós estamos aqui hoje louvando ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E a palavra de Deus diz que todo ser que vive, louve ao Senhor. Irmã Lindinalva, foi um grande prazer. A paz do Senhor, no próximo sábado nos encontraremos novamente. A paz do Senhor a todos e lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.